Sou Kellen Benfenati Paiva, professora do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, no campus de São João del Rei. Gostaria de agradecer o convite da Academia Mineira de Letras, na pessoa do seu presidente, Rogério Faria Tavares, e dizer da minha alegria de poder compartilhar com vocês um pouquinho da vida e da obra da Maria Lúcia Alvim, que é uma poeta mineira, nascida em Araxá em 1932. Maria Lúcia Alvim, falar de Maria Lúcia Alvim, né, é homenagem e ao mesmo tempo justiça. Né? Homenagem, infelizmente, póstuma, né, porque no dia 3 de fevereiro de 2021, o nome da Maria Lúcia Alvim veio se somar a uma triste lista, né, que assustadoramente vem crescendo, que é a lista de vítimas da Covid-19. Ela falece em Juiz de Fora, depois de passar um período internado. Mas a gente volta nessa homenagem, né, no desejo, né, infelizmente póstumo, mas no desejo de fazer justiça, porque Maria Lúcia Alvim sofreu o que outras escritoras e também escritores sofreram, que é o que a gente pode chamar de apagamento na nossa historiografia literária. Ela não teve até o momento o devido reconhecimento, né, de sua obra, de sua importância nessa produção. É claro que isso não é somente ela, né? Isso é um fato que se repete na nossa literatura, na nossa vida literária, cultural, né? Não só no Brasil, mas especificamente podemos falar daqui de Minas, por exemplo. E Maria Lúcia, ela vai produzir uma obra, né? Esse apagamento, esse esquecimento, esse silenciamento, certamente não se deve à falta de qualidade literária. Ela vai produzir uma obra, sua poesia, ela começa a publicar, né, em 1959. Em 59 ela publica 20 sonetos, né, que é um livro de poemas, né, de sonetos, como o próprio nome diz. Mas ela publica em 68 mais 2 livros, que é Coração Incólume e Pose. Em 1979, ela publica O Romanceiro de Dona Beijo. Em 1980, ela publica A Rosa Malvada. Em 1989, A Duas Cidades reúne na coleção Claro Enigma Vivenda, que é esse livro aqui, que vai reunir os poemas que ela produziu até ali. E aí a gente tem um silenciamento, né, da última produção até agora. A gente tem um silenciamento de quase 40 anos. E Maria Lúcia vai publicar em 2020 o livro de poemas também, né, Batendo Pasto. E esse livro, né, no esforço coletivo, aí, esse livro estava guardado com Paulo Henriques Brito, e o Guilherme Contígio Flores e o Ricardo Domenech vão unir esforços para que esse livro venha a público, né, com a escritora viva. Ela estava em Juiz de Fora, morando em Juiz de Fora, e conseguiram fazer com que ela mudasse de ideia, né, que ela publicasse o livro que estava guardado a pedido dela com Paulo Henriques Brito para que fosse publicado póstumamente. E aí sai a edição pela Relicário desse Batendo Pasto. E parece interessante, né, a gente pensar um pouco nesse caso específico, né, desse não reconhecimento, já que há qualidade literária, né, vários podem ser, evidentemente, os fatores para esse silenciamento, né, entre os quais né, se repete a história com muitos escritores, né, edições, o mercado editorial, né, a questão geográfica muitas vezes, inúmeros, né, motivos que não vem ao caso a gente discutir aqui agora, mas vale lembrar também, né, que há necessidade de uma busca, né, de uma releitura dessa historiografia literária, desses autores, desses poetas,
que não são tão conhecidos, né, no nosso meio, principalmente para o público atual, né? E no caso de Maria Lúcia Alvim, a gente tem textos em prefácios dos seus livros, né, com apresentações, uma crítica ou outra nos jornais, quando a gente vai fazer uma pesquisa nessas fontes primárias, em jornais mais antigos. A gente tem uma dissertação na UFMG, uma dissertação recente sobre a obra dela, mas a gente precisa pensar, né, em que medida essa literatura produzida, né, por uma mulher em um contexto, o primeiro livro é de 59, né, portanto, aí no início já, né, das discussões sobre a poesia concreta, né, depois a gente tem, seguindo a trajetória dela, né, uma poesia lá no seu contexto de produção, voltada para a questão social, né, para uma poesia voltada para o social. E a gente tem uma poesia de Maria Lúcia Alvim voltada para, né, a questão do sujeito, uma introspecção, né, uma busca de si. E evidentemente essa produção difere um pouco do que estava sendo produzido naquele momento ali, né? Ela escreve poemas longos, poemas curtos, com rimas, sem rima, sonetos, né? Ela transita aí entre a tradição e o dito moderno. Há ali elementos visuais também nessa poesia, a disposição de alguns poemas nessa página, né? Ela tem um poema, por exemplo, que é sobre a colagem, em que isso fica muito, muito evidente ali, né, com recortes na página, por exemplo. Mas acho interessante a gente pensar um pouco, né, como se dá essa poesia, né? Por que caminhos que a Maria Lúcia vai transitar no seu fazer poético. E aí eu paro um pouquinho aqui, né, para lembrar, porque eu tive um encontro com Maria Lúcia, eu fui até Volta Grande, a gente estava fazendo uma antologia, preparando uma antologia no Grupo Mulheres em Letras, Grupo de Pesquisa Letras de Minas, e essa antologia, nosso objetivo era reunir autoras pouco conhecidas, que publicaram, ou que nasceram ou publicaram em Minas. E aí o objetivo era fazer um texto de apresentação para essas escritoras e alguns excertos da sua obra para tornar, né, acessível em alguma medida para leitores atuais, pelo menos uma notícia breve, né, dessas escritoras. E aí, em busca de dados sobre ela, né, já que a gente encontra pouquíssima coisa, nós conseguimos contato dela e fui para Volta Grande entrevistá-la. E nessa conversa, na verdade, eu observei algumas questões que eu já havia constatado através da sua poesia, né? E uma delas foi a questão da memória, né? Tanto na conversa quanto na poesia da Maria Lúcia Alvim, a memória me pareceu ser um fio condutor em toda a sua poética. E ali, né, conversando com ela, vários flashes, né, vários fragmentos dessa memória vinham à nossa conversa, né, infância, na fazenda do avô, o convívio e a falta da irmã Maria Ângela Alvim, né, os familiares, o Chico Alvim. Ela o tempo todo ela voltava a essas histórias e contava algumas coisas, né, que tinham se passado. E essa memória, ela parece ser muito viva, né? E na poesia isso também acontece, né? A memória, por exemplo, afetiva, né? Esse contato, essa falta, né? Da irmã. Vou citar só um exemplo da Maria Ângela Alvim, por exemplo, ela tem um poema lindo dedicado a Maria Ângela Alvim, que diz assim: és no tempo que passa, mas flutuas, noutro tempo mais livre, permanente, onde ausente serias tu somente, a ser e demorar nas coisas tuas.
Novos espaços te cercam, recua. Também aquela ausência consciente, projetas o teu rosto transparente, que vai além de ti e continua. Se viver não te basta, nem situa, a forma de teu mundo inexistente, fizeste mais alheia à espera tua, neste andar pela vida descontente. Perduras incontida e insinuas a vontade de ser em ti presente. E as homenagens vão se seguindo, né? Ela tem um poema Diplomata, né? Que ela diz assim, né? Ao Chico Alvim: tenho o maior prazer de vê-lo quando possível. Né? E dedica a ele o poema 19, em que ela diz assim: em teu alheio remanso, o azul flutua no espaço, meu alerquim de Picasso esboça teu ar esconso. Venho colher este manso e vago sentir do abraço, enquanto um sonho perfaço divogar em teu descanso. O tempo fez-se promessa. Em todo brotar o dia, a vida que se arremessa onde dantes nada havia. Assim chegaste, não cessa, querença por mais tardia. Bom, é interessante pensar nessa chave de leitura, né, que a Maria Lúcia Alvim dá em sua poesia, né, para os seus leitores, logo no primeiro soneto de 20 sonetos, ou seja, o seu primeiro livro. Há um soneto que abre o livro que diz assim: vinde, meu verso, só eu vos assisto e cresço em vosso halo e me adormeço, e faço da memória sem começo a última enseada em que persisto. Vinde, meu verso, pronto vos resisto, assim me calo, perto vos esqueço, e sei destes mistérios imprevistos, ou súbito devê-lo meu avesso. Falei de vossas cristas projetadas, além de vosso canto destes medos, e nesta sempre espera renovada, em azuis pressentidos vos varjedos. Perdi-vos ao saber vossa morada, de silêncios refiz vossos segredos. Esse momento inaugural, né, da sua poesia, nesse primeiro poema, nos dá pistas de como essa memória, né, essa memória última enseada, ela vai estar presente em toda a sua poética, né? E nos dá indícios também de um outro elemento que vai ser muito forte em toda a sua produção, que é esse avesso, né? Essa busca de si mesmo, essa busca de autoconhecimento, né? Desse sujeito que se inscreve pela escrita e que a partir dessa escrita, né, procura aí respostas que evidentemente não vão ser encontradas, mas respostas na sua terra, né, em suas origens, nos familiares, no convívio, né, na leitura, no ato de escrever, né, no metapoema, por exemplo. Nessa busca de si, né, há um poema que se chama Florilégio, que vale a pena a gente parar um pouquinho para ouvir. Olha só. Na ponta dos dedos saí pelo mundo, dotada de assombros. A primeira vertigem caíram meus poros. Aos poucos fui me encharcando. A vida é uma estiada entre túmulos. Bom, há um certo incômodo na voz poética de Maria Lúcia Alvim, né? Um incômodo que se dá diante da vida, diante do outro, diante do mundo, diante da impossibilidade de dizer, diante da velhice, né? Diante da morte, principalmente. Há um poema que se chama Morada. Há um poema que se chama Morada, que diz o seguinte: subitamente fecha-se o vento, subitamente fecha-se o tempo, velhice, rosa dos ventos. E ela vai cantar, né, com uma certa ironia, né, uma ironia fina,
o amor também, essa inquietude, né, desse sujeito lírico se dá também em relação ao amor. Às vezes, né, de forma bem breve, como no Amor Cortês, em que ela diz assim: uma vida é pouca para tantos joelhos. E outras vezes também nessa propagação de um certo desencanto em relação ao amor. Há um poema que diz assim: alguém bate a porta. Se acaso for a morte, abrirei. Se amor, não, pois nunca se lembra de trazer à lapela a flor vermelha que meu coração exige. Né? Então, nessa busca de si mesmo, né, além de cantar o amor, além de cantar, né, essa desilusão amorosa, esse desencontro amoroso, a Maria Lúcia Alvim vai se voltar também para a sua terra, né? E tem um livro em especial, essa terra, né? Minas, Araxá, né? O Sertão da Farinha Podre, o Barreiro, né? As termas, né? As águas termais, tudo isso vai estar presente na sua obra, né? A presença da terra, da água é muito forte em toda a sua obra. Mas em Romanceiro de Dona Beija, isso ganha uma temática destacada, né? O livro todo vai trazer essa questão da colonização do sertão da farinha podre, da chegada dos pioneiros, né? Da busca do ouro, da dizimação dos índios, né? da escravidão, uma série aí de eventos históricos, né? Da própria história da Dona Beija, né, entre a lenda né, e entre a ficção e a vida, entre a lenda e a criação, no sentido de reproduzir aí um tempo histórico, né? E a Maria Lúcia Alvim vai dizer que, na verdade, Dona Beija vai ser o símbolo, né, para ela falar da própria existência, né? Vai ser uma desculpa aí, né, para ela poder ter a oportunidade de voltar a olhar para a sua terra e levantar questões sobre a própria existência. E isso é muito interessante para a gente pensar um pouco, né, em como que essa mescla, né, de vida e obra, né, de ficção e da dita realidade, essas fronteiras não são claras, né, são tênues, e nos dão elementos aí para uma releitura dessa obra e desse passado, né, esse passado histórico, uma releitura, né, e nos fazem pensar um pouco em como também são tênues, né, a separação aí, a distinção, né, acho que a gente nem pode falar de distinção, de separação, mas como que se misturam em certa medida, né, o que diz respeito à memória individual e à memória coletiva. Então, nessa fala, né, nesse livro, O Romanceiro de Dona Beija, a Maria Lúcia Alvim vai dizer assim numa entrevista: Dona Beija é o pretexto que usei porque eu queria falar da minha terra. Essa figura da Dona Beija para mim é um mito, um símbolo que não está vinculado à personalidade lendária ou verídica, tal como é vista pelo folclore. O lado histórico desse romanceiro está mais vinculado ao lado afetivo da minha vivência no Sertão Grande, né? Então, novamente, aí, vida e obra, né? Vida e obra, ficção e a dita, né, realidade se fundem nesse processo criativo desse sujeito da escrita, que também é um sujeito inventado, né? Que também é um sujeito criado. E conduzida, né, por essa memória em sua obra, a gente tem ali vários ecos, né? Alguns eu ouvi pessoalmente dela na nossa conversa na tarde, na pousada em Volta Grande, onde foi o nosso encontro, né? Várias vozes aí, Cecília Meirelles, Drummond, Jorge de Lima, Guimarães Rosa, Clarice, Ferreira Goulart, Sá de Miranda, né? Mário de Sá Carneiro, Mallarmé, Valéry, né? Tantos outros aí, ecos das suas leituras aparecem tanto na sua fala quanto na sua escrita, né? Na sua obra publicada.
E Batendo o Pasto, né, que é esse livro que agora a gente tem contato com ele, guarda também, né, permanece essa relação de Maria Lúcia Alvim com a memória, né? Ela sai de Minas, vai a Belo Horizonte, de Belo Horizonte eles se mudam para o Rio de Janeiro, ela passa boa parte da sua vida, né, no Rio de Janeiro, retorna a Minas, né, retorna à fazenda e depois passa a viver em Volta Grande, uma pequena cidade de Minas. Mas é importante a gente sempre retomar essa questão da memória, porque realmente isso é muito forte na obra dela. Né? Nesse livro mesmo, né, em Batendo Pasto, ela vai dizer assim num poema: manhã sem rusga, pequeno depósito de agrura na poça. Exorbitei de alegria, a abóbota celeste não dá vazão, silos de silêncio, ó ser astral, o capim é minha grande reserva interior, a esperança desleixo. Né? Sua relação aí com as coisas da terra, né, não se restringe, evidentemente, à experiência que teve, né, a vivência, né, na fazenda quando criança ou depois de mulher adulta, né, a volta ao interior de Minas, o convívio com Zé Pavão, né, que era um poeta por natureza, um poeta da terra, um poeta intuitivo, né, ela fala disso quando fala dele e fala com carinho. Mas Minas parece fazer parte mesmo de seu processo, né? Seu processo de autoconhecimento, seu processo de busca de si, seu processo de escrita e de criação. Então, assim, em vários momentos estão presentes ali a terra, a água, né? Essa relação que ela faz do escrever, né? De escrever poesia com bater pasto, né? Essa relação análoga aí que ela cria. E isso é muito forte, né? Essa ligação sua é muito forte com a sua escrita e com a sua produção. E nesse sentido, vale a pena a gente pensar um pouquinho em como que, né, essa vivência, essa experiência, ela, em alguma medida, ela compõe muito mais do que o sujeito, né? Mas ela compõe também esse sujeito inventado, né? Essa voz lírica que fala em seus poemas, né? Repete, né? Esse processo em que ela se mostra tão ligada à terra. Então, por exemplo, ela diz assim, né? O capim é minha grande reserva interior. Né? Ela escreve isso, né? Ela vai falar isso. Bom, é possível, evidentemente, que essa lembrança, né, dessa terra, que esse desejo, né, de reviver em alguma medida, ainda que seja por meio da poesia, esse passado, tem a ver com a própria trajetória da escritora, né? Ela fala isso, está com 88 anos, né? E vivendo longe dessa terra natal, né? Ainda em Minas, mas longe dessa terra natal, né? Já estava em Juiz de Fora. E talvez essas rememorações tenham um significado especial, né? Na velhice, né? Esse retorno a essa memória, né? Esse desejo de reviver na poesia essa memória, esse passado, né? Essa memória como estava prevista lá no primeiro texto que ela publica, né? A memória como última enseada, talvez nunca tenha tido tanta força, né? Como no final aí dos seus dias, né? Quando ela para diante de toda essa movimentação, dessa homenagem que fazem a ela com essa publicação, né, que ela vê em alguma medida um reconhecimento, né, antes de partir. É interessante para a gente pensar em como tudo isso vai ressignificando, né, essa poesia à medida que vai acontecendo. A poesia da Maria Lúcia Alvim é uma poesia muito imagética, né? A plasticidade da sua poesia talvez se deva um pouco, né, à sua ligação com as artes plásticas. Maria Lúcia, um tempo que morava no Rio, ela faz uma exposição de moda e de retratos, né, de colagens e de pintura, ela faz
ela trabalha muito isso, ela tem esse contato com a colagem, que é uma coisa que parece que ela gosta muito, né? Inclusive eu recebi uma dessas colagens com uma dedicatória do livro Vivendas, e era uma coisa que ela fazia muito, e ela fala disso até nos seus poemas, né? Nesse ato, né? De recortar e colar. Mas talvez toda essa ligação, né? No final ela já não estava mais do lado, ela já não estava mais produzindo, ela não estava mais escrevendo, né? Mas esse desejo, né? De ainda ter visto seus poemas nas mãos dos leitores, né? Talvez isso tenha feito mudar de ideia e deixar que seu livro saísse, né? Dos baús, dos arquivos pessoais e ganhasse vida e uma sobrevida através da publicação, né? Com a partida dela, com a partida da Maria Lúcia, acho que resta-nos, né, sua poesia publicada, né, mas também outros inéditos que eu acredito que ainda estão por vir, né? Quando na nossa conversa lá em Volta Grande, ela falou do Batendo Pasto, mas ela falou também de Rabo de Olho, Sala de Branco e de uma antologia que ela queria fazer juntamente com poemas seus e de seus irmãos, que foi a antologia Latifúndio, né? Então, certamente nós aguardamos, né, ansiosos outras reverberações da sua voz poética, né? Seja nos inéditos dela, né, ou nas vozes de seus leitores, né, os de ontem e os de hoje. E eu gostaria de agradecer à Academia Mineira de Letras, né, por fazer desse um espaço em que se produzem memórias, possibilitando, né, reverberações da poesia de Maria Lúcia Alvim. Muito obrigada.